Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus para a nossa meditação desta noite. Abram comigo em Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo 33. Eu vou ler inicialmente este texto, depois nós leremos duas outras passagens de Ezequiel mesmo. Ezequiel 33. Eu vou ler de 1 a 16. Vamos atentar bem para o que nós temos aqui. Não é sempre que eu leio o título, mas diz aqui o título: O dever do verdadeiro atalaia. Diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas, se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso: ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas, se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso: certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado, e fizer juízo e justiça,
e restituir esse perverso o penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Meus irmãos, nós veremos mais duas passagens. Eu quero que entremos no assunto do texto lido. Deus vai mostrando aqui, através de Ezequiel, o trabalho do atalaia. Atalaia é vigia, é sentinela. E militares aqui sabem muito bem que na vida militar tem os corneteiros, aqueles que tocam a corneta, e cada som, cada música da corneta quer dizer uma coisa. Ele não pode tocar uma música diferente daquela que precisa ser tocada naquela hora. Ele é um atalaia. Ele é sentinela. Se ele vai tocar a sua corneta para o pessoal levantar, tem uma música que é para levantar. Se ele vai tocar à noite, o silêncio é para o pessoal repousar, é para dormir. E assim por diante. Tem várias músicas que são tocadas. Eu estou dizendo isso para que entendamos o trabalho do atalaia. Ezequiel foi um atalaia. Um atalaia. Ele foi um dos 10.000 que Nabucodonosor levou de Judá para a Babilônia, para o exílio. Ezequiel, ele fez parte dos exilados lá na Babilônia. Dizem os estudiosos que a época de Ezequiel foi das piores da história de Judá. E Deus o colocou como atalaia. Atalaia. Ele precisava exercer o seu trabalho de atalaia, de anunciar. Os irmãos viram aqui. Se Deus estava mandando enviar, mandando proclamar uma mensagem para a pessoa se converter, o atalaia não ia converter ninguém, mas ele tinha que anunciar a mensagem certa. Sabem que eu estava pensando hoje, meditando nisso aqui, tem tantos pregadores que são atalaias e tocam a sua trombeta com música errada. Procure entender o que eu estou dizendo. Quando a mensagem é evangelística, é de mensagem para que o pecador se arrependa, ele fica tocando na trombeta uma mensagem de cura divina. Está tocando mensagem errada. E a gente poderia falar muitas outras coisas. Então, é atalaia infiel. E diz a Bíblia que o pecador, o perverso, o ímpio, ele vai morrer na sua perversidade. Mas ele vai cobrar do atalaia aquilo que ele foi infiel ao transmitir a mensagem. Abramos aí no capítulo 1 de Ezequiel, só para nós termos ideias a seu respeito. No capítulo 1, eu vou ler 1, 2 e 3. Ezequiel 1, de 1 a 3. Diz assim: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus,
junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre mim a mão do Senhor. Aí ele dá continuidade ao seu livro, mas ele diz aqui no 30º ano. Os intérpretes dizem que aqui era o 30º ano também de idade de Ezequiel, porque ele começou o seu ministério. Ele era um homem importante, ele foi sacerdote, e o sacerdote começava o seu trabalho aos 30 anos de idade. Foi aos 30 anos que Jesus foi batizado no Jordão. Ele começou o seu trabalho aos 30 anos e morreu com 33 anos. Mas vamos para o capítulo 2. Aí vem a vocação de Ezequiel. Capítulo 2. Esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito Santo, quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde. Voltem para o capítulo 33. Ouviram, meus irmãos, o que o relato nos mostra? O povo na Babilônia, o povo judeu sendo humilhado. Não estavam na Babilônia somente judeus, vários povos. Se os irmãos voltarem aí, vão ver que houve lamentação contra o Egito, houve profecia contra Sidom, houve profecia contra Tiro, houve profecia contra Amon, contra a Filístia, contra Moabe, contra a própria Babilônia. Profecias e profecias. E o Ezequiel era o atalaia do Senhor Deus. A responsabilidade de transmitir o que Deus queria que o povo ouvisse. Foi um fiel transmissor da palavra. Alguns chegam a pensar que Ezequiel teve até distúrbios mentais, de tanta coisa pesada que ele apresenta neste seu livro. Foi um homem de Deus, um homem de Deus. Deus exigiu coisas estranhas de Ezequiel. Uma delas, Deus disse: a sua esposa vai morrer, você não vai chorar não. Exigiu até que ele não chorasse a morte da esposa. E várias coisas que ele foi ouvindo do Senhor nosso Deus. Mas, irmãos, eu quero destacar neste capítulo 33, um versículo que eu vou pedir que repitam comigo. Vamos repetir juntos o versículo 11, 33, 11. Leiam comigo. Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos,
convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque haveis de morrer, ó casa de Israel. O título da mensagem de hoje é uma misteriosa pergunta de Deus. Por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Para mim é uma pergunta misteriosa. Tenho estudado, tenho pensado, mas ela é envolta em mistério. Se Deus conhece tudo, se Deus sabe de tudo, se Deus sabe quem vai se regenerar, quem não vai, por que ele pergunta? Por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Meus prezados irmãos, eu quero usar exatamente este versículo para apresentar 4 coisas. A primeira delas, o desprazer de Deus. Ele diz assim: não tenho prazer na morte do perverso. Se ele não tem prazer, ele tem desprazer. Se ele não tem alegria, ele tem tristeza. Então vamos gravar isto. Esse desprazer de Deus quando morre um perverso, quando morre um ímpio, quando morre um perdido. Eu já disse aqui várias vezes, e ontem eu repeti para uma família lá no Lar Betel, que estava visitando um residente. Eles falando a respeito de partidas, de mortes. Até nós citamos ali que neste ano passado tivemos muitas partidas lá no Lar Betel, muitos óbitos. E naquela conversa eu disse, é comum a pessoa depois de um período de enfermidade, quem sabe um acidentado, né, que venha a falecer, é comum a gente ouvir que fulano descansou, fulano descansou. Aí eu disse, ele só descansou se ele partiu nos braços de Jesus. Senão, piorou a situação dele. Isto não é novidade para os meus irmãos. Nós vemos isto na Bíblia Sagrada. É preferível que a pessoa, quanto mais, mesmo sofrendo, mas que ela continue aqui. Porque enquanto estiver aqui, haverá oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Desprazer. Morreu uma pessoa sem Cristo, causa um desprazer no coração de Deus. Eu fiquei pensando, meus irmãos, por quê? Qual é a razão deste desprazer? É porque ele sabe que aquele que falece sem Cristo vai para o inferno. Isto não pode dar prazer ao coração de Deus. Não pode provocar alegria. Meus irmãos, quem melhor conhece o inferno é Deus. É Deus. Porque foi Ele quem criou o inferno. Agora Jesus disse que Ele criou o inferno para o diabo e seus anjos. Não fala que Ele criou para humano, é para o diabo e seus anjos. Irão para lá aqueles que viveram relacionados com o diabo e seus anjos. Então, se fizeram amizade, se viveram juntos aqui, que vivam juntos eternamente. É um raciocínio lógico. Mas lá é lugar de sofrimento e sofrimento sem fim. Deus sabe que a pessoa que vai para o inferno, de lá jamais sairá. Jamais. É outra coisa que muita gente prefere pensar diferente. Eu também preferiria pensar diferente, mas eu não consigo pensar diferente, porque a Bíblia nos fala exatamente isto.
Quando o Lázaro estava no paraíso, e aquele perverso, aquele perdido, contemporâneo de Lázaro, ele clama dizendo: Pai Abraão, manda que Lázaro venha com a ponta do dedo molhada para refrescar a minha língua, porque eu estou em tormento nestas chamas. O Senhor disse: está posto entre vós e nós um abismo intransponível. Intransponível. Não tem mais jeito. Agora permanecerá para sempre esta situação. Gozo eterno, sofrimento eterno. Isto, meus prezados, é o motivo pelo qual Deus sente desprazer quando morre um homem perdido, uma mulher perdida, um jovem perdido, uma criança perdida. Ele tem desprazer. Aí vem a segunda parte, que é o prazer de Deus. Não tem o prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Então eu estou traduzindo isto aqui. Se ele não tem prazer na morte do perverso, então na morte daquele que se converteu, aí é diferente. Mas em que o perverso se converta. Se há conversão, então há prazer, há satisfação no coração do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, vamos entender uma coisa: perverso não são apenas, me desculpem usar essa expressão tão comum, o pessoal do Lava Jato. Pode ser até que haja inocentes lá também, viu? Não estou generalizando, não. Mas não é só eles que são perversos. Na classificação de Deus, perversos são os impenitentes. Aqueles que não se curvam diante de Deus. Pode ser até religioso, religiosa, mas sem Cristo está neste patamar. E o Senhor nosso Deus tem prazer, tem prazer. A Bíblia diz que há júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Há júbilo, há alegria no céu. Eu já citei aqui algumas vezes da minha profissão de fé, que eu não me esqueço daquele dia. Nós éramos em 50 pessoas na frente, professando a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, que dia alegre. Eu fico pensando, se o Senhor Jesus disse que há júbilo no céu por um pecador que se arrepende, eu fico imaginando o júbilo que houve lá, a festa que houve lá, porque é prazeroso ao coração de Deus. Nós poderíamos dizer várias coisas, mas eu quero lembrar aos irmãos o seguinte: é prazeroso porque mais uma vida foi arrebatada das garras do diabo. Quando o perverso se converte, quando uma pessoa perdida é salva por Jesus Cristo, foi arrancada. A Bíblia diz que ele arrancou do império das trevas para o reino do seu amor. Também, meus irmãos, há este júbilo no céu, porque mais uma vez ficou comprovado que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz não foi em vão. Já imaginaram uma coisa dessa? Jesus conversando com o Pai, dizendo: valeu a pena, tudo aquilo que eu sofri. O profeta Isaías chegou a registrar isso, dizendo: ele quem? Jesus, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Eu sou fruto do penoso trabalho.
de Jesus. A minha irmã, o meu irmão, aqueles que já se converteram ou foram convertidos por Jesus, são fruto do penoso trabalho de Jesus Cristo. E também eu posso dizer que há prazer no coração de Deus, porque Ele passa a ter liberdade de tratar com mais um filho, com mais uma filha. Ele tinha um tratamento criador, agora ele passa a ter um tratamento paternal. Irmãos, será que isso não nos comove? Será que isso não mexe conosco? A Bíblia chega a dizer, lá no Salmo 116, olhem só, preciosa é aos olhos do Senhor, o que mais? A morte dos seus santos. Já pensaram? A morte de um salvo é preciosa aos olhos do Senhor. A morte de um perdido causa um desprazer no coração dele. A morte de um salvo causa alegria, enquanto familiares choram de saudade, choram a dor da separação. O Senhor está em regozijo, porque tirou mais um aqui deste mundo de sofrimento e promoveu para o lugar de glória, de gozo. Desprazer no coração de Deus, a morte de um perverso. Prazer no coração de Deus, quando alguém se rende aos pés de Jesus Cristo. E em terceiro lugar, nós temos o grande apelo de Deus aí no versículo 11 que nós estamos vendo. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Olhem bem, irmãos, eu vou dizer uma coisa muito importante. A Bíblia, nos seus 66 livros, de Gênesis a Apocalipse, é um apelo de Deus. Não esqueçam isso. A Bíblia é um apelo de Deus. O tempo todo Deus apelando, Deus conclamando, Deus chamando, Deus insistindo com as pessoas. Quantas vezes nós olhamos lá escrito: vinde a mim, olhai para mim, convertei-vos. O Senhor Jesus Cristo dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O apóstolo dizendo: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. É apelo um após outro, apelo do Senhor. E agora nós temos aqui: convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Poucos dão atenção aos apelos de Deus, poucos dão. Os irmãos já notaram como as coisas de Deus são desprezadas? Como Bíblia é desprezada, como oração é desprezada, como igreja é desprezada, como assuntos espirituais são desprezados, testemunho cristão é desprezado. As coisas espirituais são desprezadas. Não há interesse, não há interesse. Eu estava comentando com a Cleide, eu não sou de forma alguma entendido em futebol, mas tem coisa que chama a nossa atenção, né? Esse lindo gol que o rapaz fez aí, que toda hora está passando nas reportagens, foi bonito mesmo, né, Marcelo? Foi bonito, até quem não entende achou bonito. Mas mais bonito foi o testemunho que ele deu. O testemunho, eu creio que quase ninguém aqui ouviu o testemunho dele, porque todas as reportagens que eu já ouvi, repete o gol, repete o rapaz no avião, repete o comandante falando quem estava presente ali na aeronave, repete tudo, mas não repete a palavra que ele falou, exaltando a Deus. Ouviram isso? Não, ouviu? Mas não ficou repetindo, porque isso não interessa. Falar de Deus não interessa. O que interessa é a redonda lá, né, a bola, e o gol bonito que ele fez. É isso que interessa. O testemunho que ele deu. Eu não sei se ele é evangélico,
porque foi uma coisa fantástica. Eu falei com a Cleide, toda hora que passava alguma coisa, eu falei, vem cá, vamos ver se passa. E não passava, não repetia. Repetia tudo, menos o testemunho que ele deu a respeito de Deus. Deus. Eu tinha vontade de saber se este rapaz é um comprometido com Deus. Eu não sei. Mas eu estou frisando isto. Coisas espirituais são desprezadas, são desprezíveis. E meus caríssimos irmãos, Deus está insistindo. O maligno está fechando os olhos, tapando os ouvidos das pessoas. Ele está tornando os corações cada vez mais insensíveis. Mas Deus está insistindo. Ainda há oportunidade, ainda é tempo. Vinde a mim. Jesus está dizendo, vinde a mim. Tudo vai mudar. E eu termino com a pergunta de Deus, a misteriosa pergunta de Deus. Quando ele termina o versículo com estas palavras, pois, por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Por que haveis de morrer? Eles estavam no exílio, eles estavam na Babilônia, estavam como escravos, sofrendo ali, passando por privações, discórdias até entre eles, judeus. O Ezequiel insistindo. E Deus faz esta pergunta, por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Caríssimos, não pensemos em morte exclusivamente nesta cessação de vida aqui no mundo. Não é só isto. Mas isto determina o futuro eterno. Então, vamos colocar nestes termos. Por que haveis de sofrer aqui e eternamente? Agora facilitou para o nosso entendimento. De sofrer aqui e para sempre. Por que motivo? Aqui já é demais. Aqui já é o bastante. Jesus veio para que não soframos na eternidade. Ele dá condições para suportarmos os sofrimentos aqui. Mas Ele não quer que estes sofrimentos tenham a sua continuidade. Na morte de Jesus, a coisa que ficou gravada no meu coração desde muito cedo, são as palavras dele lá na cruz. Suas últimas palavras, está consumado. Como se ele estivesse dizendo assim, terminei o que eu vim fazer. Completei. Aí ele tombou a cabeça e morreu. Está consumado. Eu fiz tudo aquilo que nos planos eternos eu precisava fazer. Agora é crer. Da nossa parte é crer com arrependimento de pecados. Porque a vez de morrer, ó casa de Israel. Quantas vezes eu já ouvi crentes dizerem assim, por que eu não aceitei Jesus antes? Por quê? Por que eu precisei passar por tanto sofrimento? Por quê? Há um mistério envolto nisto, que eu não ouso ficar tentando responder. Há um mistério. Mas a pergunta que fica é esta, por que a vez de sofrer aqui, e continuar sofrendo e sofrendo para sempre? Meus prezados irmãos, estas manifestações de Deus, estas palavras que o atalaia precisava anunciar, eu tenho procurado
anunciar como atalaia de Deus. Todos aqui são atalaias. Todos aqueles que foram chamados, também foram chamados para serem atalaias. Atalaias dentro de casa, atalaias lá na rua, no comércio, no seu local de trabalho, na sua escola, atalaias. Vamos proclamar aquele som da trombeta de Deus, para que ouçam e entendam e façam a sua decisão. Deus a todos nós abençoe.